Olá, pessoal. Vamos aí agora para a nossa terceira e última unidade de conteúdo. Nessa unidade, nós iremos ver os elementos do bloco D e os elementos do bloco F. O objetivo é, ao final, da nossa disciplina, o educando, ele deve identificar os elementos do bloco D e suas propriedades, diferenciar a primeira série das outras séries de transição, compreender os elementos do bloco F e também as suas propriedades e estudar a formação de complexos dos elementos D e F, tá certo? Então, para que nós possamos falar dos elementos D e dos elementos F, nós temos que relembrar rapidamente da tabela periódica, A tabela periódica que é a principal ferramenta que nós temos de estudo na nossa área de química. E nós sabemos que na tabela periódica os elementos químicos podem ser agrupados em blocos de acordo com o preenchimento dos seus orbitais atômicos, mais externos ou de valência, tá certo? Então nós temos aí os blocos que são classificados em grupos na vertical e períodos na horizontal, tá? Vamos rapidamente de tabela periódica. A tabela periódica, aí nós temos a organização dos blocos S, P, que são os blocos representativos, onde tem os elementos representativos, e os elementos de transição que ficam nos blocos D e F, tá certo? Se a gente fizer um detalhamento maior, nós temos aí 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Mesma coisa acontece para o P, para o D e para o F, porque está relacionado com o período, ou seja, o nível da camada de valência, camada mais externa. E aí, pessoal, o que nós podemos observar é que os metais de transição, os elementos de transição, eles estão aí agrupados no bloco D e no bloco F, que é o principal objetivo do nosso estudo nesse capítulo, nessa unidade. Os elementos de transição apresentam uma subcamada F ou D parcialmente preenchida, ou totalmente. Nós vamos ver já essa diferença, essa pequena exceçãozinha. Um exemplo, manganês. Manganês nós temos aí a configuração do argônio mais a camada 3D5, 4S2. Lembrando que a 3D5 é a mais energética, a 4S2 é a mais externa. Tá? Para a gente não ter essa diferença. O európio, nós temos aí a configuração do xenônio com 4F7, 6S2. Tá certo? Então aí nós estamos observando que eu tenho a camada D semi-preenchida e a F também semi-preenchida. Tá certo? Observação. Eu tenho aí o cobre, configuração 3D10, 4S1. O ouro, 4F14, 5D10, 6S1. A terminação da configuração. E o itérbio, com a configuração de xenônio 4F14, 6S2. O que é que eles possuem aí de especial? O professor acabou de falar que para ser elemento de transição tem que ter o bloco F ou D semi-preenchido, ou seja, parcialmente preenchido. Porém, embora esses átomos tenham os subníveis D e o subnível F totalmente preenchido, D10 ou F14, eles, quando ionizam, embora os átomos nêutrons tenham a configuração eletrônica 3D10 ou F14, o que interessa é a química dos seus íons. Então, ficou observado experimentalmente que as principais características e propriedades desses elementos ocorriam quando eles estavam em forma de íons. Por exemplo, o cobre 2+. Quando eu tenho um cobre 2+, eu já tenho aí a camada D parcialmente preenchida. O ouro também, 5D9, 3D9 no caso do cobre. E o itérbio também, 4F13. Então, por isso, que a gente tem que ter esse pequeno cuidado, essa pequena observaçãozinha, quando você vê elementos do bloco D totalmente preenchido, mas constando como metal de transição, elemento de transição. Tá certo? Os metais de transição, a gente costuma dizer o seguinte: foi popularmente dito
nos materiais didáticos anteriormente e hoje ainda é considerado dessa maneira. A gente diz que os elementos de transição são os elementos do bloco D e F, onde há uma nomenclatura para chamar metais de transição, os elementos do bloco D, e metais de transição interna, os elementos do bloco F, tá certo? Então, se a gente falar metais de transição é porque nós estamos relatando os elementos do bloco D. Metais de transição interna são os elementos do bloco F. E aí nós vamos ter esse raciocínio. Os metais de transição interna do bloco F são geralmente conhecidos como metais de transição interna subdividida em duas séries. As séries do lantanídeos e dos actinídeos. Os metais de transição interna eles ficam compreendidos nessa região aqui da tabela. Porém, para a tabela não ficar algo bem espaçoso, quando colocado essas duas séries na tabela, fez-se o quê? Uma ligaçãozinha, né? Como se tivesse um puxado aqui, ó. Esses elementos é para nessa região aqui, mas para a tabela não ficar tão extensa, horizontalmente, faz um puxadinho aqui e coloca essas duas séries, os elementos de cada uma dessas duas séries, tá certo? De maneira um por um, individual. E aí nós temos o lantanídeo como o primeiro elemento da série dos lantanídeos, até o lutécio, e o actinídeo como elemento também da primeira série das séries dos actinídeos, que vai até o laurêncio. Tá bom? Quase todos têm 2 elétrons S, exceto o grupo 6 e o grupo 11. É muito interessante falar isso, porque se você pegar a sua tabela periódica e observar, todos os elementos da série de transição, ele vai ter sempre, por exemplo, 3D5, 4S2, né? 3D5, 4S2. Porém, se você observar o cromo, aí na sua tabela periódica, ele vai estar assim. Cromo. Ele tem a configuração eletrônica final 3D5, 4S1. Professor, por que ele não tem um 4S2 como os outros demais? Porque é mais, vamos dizer assim, fácil para o cromo, é mais apropriado para o cromo ter os orbitais todos semi-preenchidos, né? Ele fica assim, ó. Ele ficar todo semi-preenchido, tanto o 3D quanto o 4S, do que ele tirar um elétron D e emparelhar o elétron S, tá certo? Então ele gasta menos energia quando ele faz isso, ficando todos os elétrons semi-emparelhados, ou semi-preenchidos, nenhum emparelhado. Por isso que tem aí essa ideia, 3D5, 4S1 para o cromo. Assim também vocês vão observar lá no cobre, que ele é 3D10, 4S1. Né? Ele emparelha todos os D para depois colocar um no S. Mas são esses dois aí só, que ele é justamente do grupo 6, o cromo, e o cobre é do grupo 11. Tá certo? É uma exceção. O resto, são todos esses dois. Exceção não, é uma particularidade, vamos dizer assim. A maior parte desses elementos é muito importante na tecnologia moderna. São elementos que eles vêm ganhando bastante espaço aí no desenvolvimento de novos materiais. As propriedades físicas dos metais de transição podem ser classificadas em 2 grupos. As propriedades atômicas, que é o que mais nos interessa, porque nela está envolvida a energia de ionização, está envolvido o raio atômico, e a propriedade de volume, que aí está envolvido o ponto de fusão, densidade, é mais algo específico ali, né? De átomo para átomo. Já quando eu falo propriedades atômicas, ela está mais em série, né? Você olha para o grupo, você já consegue prever a energia de ionização, você já consegue prever algo ali do raio atômico, porque você tem uma certa ideia da configuração eletrônica já daquele grupo. As tendências nas propriedades atômicas tendem a ser regular para os metais de transição. Olha só como eu falei para vocês lá o cromo, 3D5, 4S1 e o cobre 3D10, 4S1. O resto todos têm 4S2, tá certo? Isso aí é uma relação de energia.
o que nós podemos estar observando aqui, olha só. A primeira energia de ionização para todos, ela é crescente. A primeira do antimônio é 631, vai até a do zinco, que é 906. Né? Só que, olha só, não é algo muito regular. Do titânio para o vanádio, ao invés de aumentar a energia de ionização, ela tem um leve decréscimo. Nós vamos ver já por que isso acontece. Tá certo? Já que isso acontece. E isso também acontece aqui entre o ferro e o cobalto, apesar de ser e o níquel, né? Tem um leve decréscimo. Aí volta a crescer ali no zinco. E isso nós vamos ver já porque que acontece essa diferenciação aí entre as energias de ionização. O raio atômico também, ele tem um leve decréscimo aqui quando chega no vanádio, tá? A densidade, que eu falei para vocês, ela é uma propriedade volumétrica, então é mais específica de cada átomo, mas a gente observa também que quanto mais vai ali para a direita, maior é a densidade, ou seja, mais pesado, vamos dizer assim, é o átomo. E o ponto de fusão também ele tende a crescer no sentido da esquerda para a direita. Tá? Até a ideia, né? Ela vai, se você lembrar das propriedades da tabela periódica, o ponto de ebulição ele vai das extremidades para o centro. Tá? Então ele segue da esquerda para a direita e também da direita para a esquerda, até chegar no de maior ponto de ebulição, que ele está aqui no centro. Mas aí, o professor falou aí que a propriedade periódica tem uma certa particularidade, né? Principalmente quando a gente fala do raio atômico. Por quê? Se a gente observar, o raio atômico diminui e alcança o mínimo, perto do grupo 8, ferro, cobalto e níquel, e então aumenta para os grupos 1 e 2. Observa, ó, o raio atômico ele tem uma certa crescente, até quando diminui aqui, ó, vai para 1,21 aqui no níquel, né? Ele tem o ferro, o cobalto e o níquel, eles diminuem. Por que isso acontece? Essa tendência é de novo entendida em termos de carga nuclear efetiva. O que quer dizer carga nuclear efetiva? Quer dizer o quê? Que os elétrons vão blindando o núcleo, a força de atração do núcleo. O núcleo como é positivo, ele tende a atrair todos os elétrons para próximo de si. Então, quanto mais o núcleo atrai os elétrons para próximo de si, menor é o tamanho do átomo, né? Mas ele está fechadinho, mas ele está contraído. Só que quando você tem elétrons que blindam essa força do núcleo nos elétrons mais externos, então os elétrons mais externos eles estão mais soltos. Então, quanto mais soltos estão os elétrons mais externos, maior é o raio, tá certo? Então, o aumento no tamanho dos elementos das tríades do cobre e do zinco é justificado em termos do orbital D totalmente preenchido. Então, isso quer dizer o quê? Nós temos aqui, ó, cadê? Se eu puxar aqui, o cobre tem um raio 117, né? O zinco 125. Então, quando o cobre ele já é 3D10 e o zinco também já é 3D10. Então, quando eu tenho um preenchimento em 3D10, eu tenho aí o subnível D fazendo aquela blindagem, né, da força do núcleo. Então, o 4S1 no caso do cobre, o 4S2 no caso do zinco, ele já está mais espaçado, né? Ele já está mais ele já está mais distante do núcleo, vamos dizer assim, em termos gerais. Por isso que o raio aumenta aí para esses dois. Em geral, o tamanho do raio aumenta ao descermos em grupo. Quando eu olho para o grupo agora, eu tenho que, quanto mais eu vou descendo, maior é o raio. Isso por quê? Porque também atende ao efeito da blindagem. Mas a exceção é o HF, né? O HF aí que é Peraí, deixa eu me esquecer aqui, mas afínio, né? Com exceção aí do afínio. Que a tendência era ele ser, cadê? Deixa o professor procurar aqui, esse cara aqui. A tendência era ele ser maior do que o zircônio. Só que ele é menor do que o zircônio. Ó, ele tem aí 144 o raio, enquanto o zircônio é 145. E isso também pode ser esperado, porque o afínio ele tem o orbital
F14 totalmente preenchido, né? Ele já tem um F14 totalmente preenchido. Ele já é um átomo que vem depois das séries do lantanídeos. Como ele também tem um F14 totalmente preenchido, então a carga nuclear efetiva dele também aumenta. Ou seja, o orbital F blinda também essa força do núcleo. Então, os elétrons mais externos ficam ainda mais, vamos dizer assim, nesse caso, a carga nuclear efetiva ela faz aproximar. O inverso lá do D faz é soltar mais os elétrons. Aqui no caso, quando já tem o subnível F, ele faz aproximar mais, tá certo? Por isso que há essa contração, né? As séries dos lantanídeos, após as séries dos lantanídeos, esses átomos que vêm após as séries dos lantanídeos, que tem um F14 totalmente preenchido, eles acabam sendo o raio menor, porque tem essa contração que a gente chama de contração lantanídea, tá? Contração lantanídea. Então, a contração dos lantanídeos equilibra o aumento do tamanho que vimos entre o afínio e o zircônio, tá certo? Então, por isso que o afínio ele tem um raio menor do que a zircônia, porque ele tem o subnível F, que é o 4F14 totalmente preenchido, e aí aumenta a contração dos elétrons, chamado de contração lantanídea. Os elementos da primeira série são menores. Quando eu digo primeira série, são aqui os que vêm aqui na primeiro nível, primeiro período aqui dos elementos de transição. Vai aqui do antimônio ao zinco. Os elementos da segunda série e da terceira série são aproximadamente do mesmo tamanho. Foi o que nós vimos aí, ó, zircônio aqui, que é o menor, que é o afínio, né? Mas aqui eu tenho o nióbio com o tamanho igual ao do tantalho, né? Molibdênio também, 129, aí o tungstênio aí também aí por volta de 130, então são raios muito, muito próximos. Isso, os metais da segunda e terceira série são muito semelhantes em termos de propriedades. Por exemplo, o afínio é muito semelhante o afínio e a zircônia são sempre encontrados juntos em minérios e são muito difíceis de ser separados. Então, essa semelhança também provoca aí um efeito natural muito próximo, até mesmo ao ponto de a obtenção, né, a pureza de um ou de outro ser dificultada industrialmente, porque eles são muito semelhantes, muito próximos um do outro. Configuração eletrônica e estado de oxidação. Apesar do orbital D, N-1, ser preenchido após o orbital NS, os elétrons são inicialmente perdidos do orbital N mais alto. Tá? Quando eu digo N mais alto, pessoal, eu quero dizer o seguinte. O orbital de maior número principal, ele vai perder o elétron primeiro, porque ele é a camada mais externa. Um exemplo, eu tenho aqui 3d6, 4s2. O primeiro elétron vai sair do 4s2. Depois que se ainda precisar tirar elétron, vai sair do 3d. Tá certo? Um exemplo aqui, eu tenho o ferro 2. O ferro 2 mais ele só perde o S. Porém, se fosse o ferro 3 mais, depois que perdesse o S, que ele ia perder um elétron do D. Tá bom? Isto é, os metais de transição perdem elétrons S antes dos elétrons D. Tá certo? A gente não pode também estar esquecendo disso. Os elétrons D são responsáveis por algumas propriedades importantes. Os metais de transição têm mais de um estado de oxidação. Isso é muito evidente, por exemplo, eu acabei de falar, o ferro tem um ferro 2+, o ferro 3+, tá? Os compostos de metais de transição são coloridos devido às transições eletrônicas. Essa transição eletrônica aí nos orbitais D acaba provocando uma coloração. Nós vamos ver nas inorgânicas mais à frente. Não é muita nossa obrigatoriedade nessa disciplina. Os compostos de metais de transição têm propriedades magnéticas, tá certo? Observe que, em geral, os estados de oxidação para os metais são positivos. Tá? Você vai ver sempre ferro 2+, ferro 3+, molibdênio 2+, você vai ver cobre 1+. Então, sempre você vai estar aí observando cargas positivas. Manganês, manganês mesmo. 7+, que é um dos mais comuns. O estado de oxidação 2+, é comum porque ele corresponde à perda de ambos os elétrons, S, que é os mais fáceis de sair, né? Como eu falei para vocês.
Exceção ao estado de oxidação 3+, e o isoeletrônico com o argônio. Estado de oxidação comum máximo é o 7+, para o manganês. Então, é o que você vai mais ver ali, máximo para o manganês é. Aqui, se a gente pegar essa figurinha aqui, vocês vão ver, esse azul aqui é o estado de oxidação mais comum para cada átomo. Esse em verde aqui é o menos comum, porém existe na natureza. Por exemplo, o antimônio. O antimônio eu vou ver ele aí mais 3, né? O mais comum dele é o mais 3. Quando eu pego aqui o manganês, o mais comum dele é o mais 7. É o mais 4 e é o mais 2. Porém, eu vou ter manganês também mais 3, em alguns casos. Eu vou ter manganês mais 5 e vou ter manganês mais 6. Tá certo? O verde é o que é o menos provável, o que é o menos se encontra na natureza. Porém, também existe. O zinco, eu só vou encontrar ele mais 2. Tá certo? O cobalto, eu posso encontrar ele mais 3 e posso encontrar ele mais 2. Tá? Então, você olha o azul como o mais comum e o verde o menos comum. Para a segunda e terceira série, o estado de oxidação máximo é mais 8 para o rutênio e o ósmio. Tá? Você pode observar que você tem o rutênio mais 8 e o ósmio também mais 8. O magnetismo fornece informações importantes sobre a ligação. Existem 3 tipos principais de comportamento magnético, mostrados aqui em ordem. Nós temos os compostos diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Os compostos diamagnéticos, nenhum átomo ou íon com momento magnético, ou seja, ele não sofre nenhuma atração de vamos dizer assim, um ímã, né? Paramagnético, momentos magnéticos não alinhados fora de um campo magnético. Então, quando colocado em um campo magnético, esse aqui já sofre um efeito do campo magnético, porém, os seus momentos não são alinhados. E o ferromagnético, centros magnéticos acoplados alinhados em um sentido comum. Então, são materiais que já têm um efeito magnético, mas vamos dizer assim, alinhado, tem os seus momentos magnéticos já organizados. O spin do elétron gera um campo magnético comum com um momento magnético, tá certo? Lembra que nós falamos que o spin do elétron ele tem momento magnético mais um meio e menos um meio. Quando dois spins são contrários, os campos magnéticos se cancelam. E aí eu tenho um material diamagnético. Então, é explicado da seguinte maneira. Se eu tenho todos os elétrons ali emparelhados, então eu tenho momentos magnéticos opostos em ambos os casos, então estão se cancelando. O exemplo aí nós temos nessa figura aí. As substâncias diamagnéticas são fracamente repelidas por campo magnético externo. Então, nós dizemos que os diamagnéticos eles não sofrem atração magnética pelo campo magnético. Já quando eu tenho os elétrons desemparelhados, ou seja, os spins desemparelhados, o campo magnético não se cancelam. E aí eu tenho um paramagnético. Quando materiais paramagnéticos são colocados em um campo magnético, os elétrons ficam alinhados. Então, eles não são alinhados normalmente, né? Naturalmente. Porém, na presença de um campo magnético, ele é fortemente atraído e aí eles ficam todos alinhados no sentido do campo magnético. Um exemplo aqui, eu estou uma peça paramagnética, ela rapidamente sofre atração pelo campo magnético. Já os ferrimagnéticos, naturalmente, eles já são alinhados. Um exemplo aqui, ó. Pronto, aqui nessa figura nós temos o paramagnético com todos os seus elétrons desemparelhados e nós temos os ferromagnéticos com os seus momentos magnéticos já alinhados. Então, eles são magnéticos por natureza, vamos dizer assim, né? Mas lembre-se, o ferromagnético ele é um caso especial do paramagnético, tá? Onde os momentos magnéticos estão permanentemente alinhados. Isso nós observamos muitas vezes nos compostos formados por ferro, cobalto e níquel. Os óxidos ferromagnéticos são usados em gravação magnética de fita, como por exemplo, óxido de cromo, a magnetita aí, né, F3O4. Ferromagnetismo é o tipo mais forte responsável por fenômenos comuns do magnetismo, encontrados na vida cotidiana. Então, quando eu preciso de momentos magnéticos, comumente em peças, principalmente usada no cotidiano, é aplicado, né, compostos ferromagnéticos. Então, aí é uma propriedade bastante específica dos metais de transição.
Os metais do bloco D apresentam muitas propriedades físicas e químicas comuns. Entre elas, todos são metais, condutor de calor e eletricidade, são duros, fortes e dúcteis e formam ligas com outros metais. Certo? Então, aí é uma característica muito comum a todos. O cromo. Vamos falar agora de alguns metais. Gosto de dizer que são os principais metais, porque são os metais que eles são mais cobrados nos nossos livros didáticos, como por exemplo, o cromo. Na ausência do ar, o cromo reage com ácido para formar uma solução azul, cromo 2+. Observem que ele, rapidamente pode estar reagindo aí com um ácido para formar o cromo 2+. Na presença de ar, o cromo 2+ oxida-se facilmente a cromo 3+. Então, eu tenho um ambiente ácido, mas na presença do oxigênio, aí o cromo deixa de ser 2+ e vai ser 3+. Observe que aqui na ausência de ar, mas no meio ácido, eu formo cromo 2+. Na presença de ar e o ácido, eu já tenho um cromo 3+, tá certo? Na presença de cloro, o cromo 3+ forma um íon, aqui que é o íon complexo. Como eu falei para vocês, o cromo ele forma um íon complexo com a água e o cloro. Tá? Em solução aquosa, o cromo normalmente está presente no estado de oxidação mais 6. Aqui nós temos um exemplo de uma solução de sulfato de cromo 40%. O nome cromo vem aí do grego chroma, que é cor. Então, cromo, dentre outros, apresenta NOx mais 2, mais 3 e mais 6. Quando o metal tem um NOx superior a mais 3, muito provavelmente ele estará ligado covalentemente a um não metal altamente eletronegativo, como o oxigênio ou o flúor. E aí é uma particularidade. O cromo mais 6, o NOx mais 6 do cromo, é encontrado no composto fluoreto de cromo e óxido de cromo. Então aqui observe que o cromo tem esses dois compostos, ele apresenta a configuração eletrônica mais 6. A configuração eletrônica, vamos dizer assim, bastante elevada, Outra principal importância do cromo é quando ele forma aí o composto cromato de potássio, ou de cromato de potássio, que ele pode ser convertido um ao outro na presença de ácido. Eu posso ter o cromato de potássio sendo convertido em dicromato de potássio apenas na presença de H+. Em solução básica eu tenho o íon cromato e em solução ácida eu tenho o íon dicromato, tá certo? O cromato é um íon amarelo claro e o dicromato é laranja escuro. Então, é uma observação qualitativa de que a reação está ocorrendo, é só estar sendo observada a coloração. O dicromato de potássio ele é muito utilizado, ele já foi muito utilizado, só que já foi meio que proibido, mas ainda é utilizado em alguns locais como bafômetro. Por quê? Porque ele, na presença de álcool, pode ser mesmo do vapor do álcool, ele tende a mudar de coloração. Isso porque o dicromato, na presença de álcool etílico e ácido sulfúrico, forma o sulfato de cromo, que é verde. Então, o dicromato, que era alaranjado, meio avermelhado, sentiu a presença de álcool, ele vai lá e transforma em sulfato de cromo. E esse sulfato de cromo é verde. Então, indica que ali, no momento que foi expelido o sopro, tem-se a presença de álcool. Tá? Mas, por não ser algo muito tecnológico, etc., acabou sendo proibida a utilização desses bafômetros, vamos dizer assim, caseiros. Mas não é caseiro, claro. Mas foi proibida a utilização desses bafômetros no Brasil. Ficando aí só aqueles bafômetros lá que se conhece hoje em dia. O ferro. Em solução aquosa, o ferro está presente no estado de oxidação mais 2 ou mais 3. Falei até para vocês no começo. O mais 2 é o ferroso e o mais 3 é o férrico. O ferro reage com agentes não oxidantes para formar o ferro mais 2. Tá? Já na presença de ar, que é um forte oxidante, o ferro mais 2 se transforma em ferro mais 3. Tá certo? Também é muito perceptível na coloração. O ferroso é mais amarelado e o férrico ele é esverdeado. Com a maior parte dos íons metálicos, o ferro forma íons complexos. Olha só novamente a formação do complexo aí pelo metal transição em água. Em solução ácida,
é estável, mas em meio alcalino precipita na forma de hidróxido de ferro, tá certo? Então você observa que, a depender do meio, assim como o cromo, o ferro também ele sofre alterações. Em meio ácido ele age de uma forma, em meio básico ele já tem, meio básico alcalino ele já tem outra formação, né? Se hidróxido de sódio adicionado a uma solução de ferro 3+, forma-se um precipitado amarronzado de hidróxido de ferro. Então aí eu tenho a formação do, aqui eu tenho o complexo, aqui à esquerda, mas eu posso, na presença de uma base forte, né, formar um hidróxido de ferro. O cobre, em solução aquosa, o cobre tem dois estados de oxidação dominante. O +1, que é o cuproso, e o +2, que é o cúprico. O cobre 2+, tem uma configuração eletrônica 3D10, que foi o que nós mostramos. Porém, os sais de cobre 1 tendem a ser brancos e insolúveis em água. Já o cobre 1 desproporciona-se em cobre 2+, quando na presença meio aquoso. O cobre 2+, é o estado de oxidação mais comum que nós podemos encontrar. O vitríolo azul é o complexo formado a partir desse metal, que é o cobre. Temos aquele aqui à direita, esse complexo. A gente observa que é uma estrutura bastante organizada, né? Na presença aí de água e também do sulfato. Em ácido, em solução aquosa, 4 moléculas de água estão coordenadas ao cobre, como nós podemos estar vendo aqui, e está ligado através de ligação de hidrogênio ao sulfato. Tá? Então, aqui também nós temos o sulfato. A gente observa aí que é uma estrutura bastante organizada e, como o próprio nome diz, bastante complexa. Dentre os sais de cobre solúvel em água, inclui sim o nitrato de cobre, sulfato de cobre e cloreto de cobre. Entretanto, o hidróxido de cobre é insolúvel e pode ser precipitado pela adição de hidróxido de sódio a uma solução contendo o íon cobre 2+. Então, se eu sei que o nitrato de cobre ele é solúvel em água, eu posso colocar ele em meio aquoso, eu vou ter íons cobre, e aí a partir daí adicionar hidróxido de sódio, eu vou ter esse precipitado aqui da figura abaixo, um precipitado gelatinoso, né? Que é o hidróxido de cobre. Já o hidróxido de cobre ele não é solúvel em água. Os outros metais também têm algumas aplicações, como eu falei para vocês. Os metais de transição eles são bastante aplicados no mundo moderno. Por exemplo, o cromo, né? Utilizado em placas, em aço, materiais de níquel-cromo, manganês, em aços especiais, aqueles aços para formar trilhos de trem, cofres. O cobre forma aços especiais, ímãs alcalinos, áunico. O níquel, muito utilizado na produção de moedas, né? O zinco, muito utilizado aí em ferro galvanizado, pilhas, latão, no bronze. A prata, muito utilizado nos faqueiros, joias, fotografias. O cádmio, a presença nas ligas de baixo ponto de fusão para absorção de nêutrons. O ouro, muito utilizado em joias, né? Folhas de ouro. A platina, também utilizada em joias. Catalisadores para reação e produção de hidrogênio. Cadinhos. O rutênio também é muito utilizado em catalisadores para a produção de hidrogênio, assim como o paládio. Então, vocês observam que eles já são mais utilizados em reações químicas, a platina, o rutênio, o paládio. Já o cobre, aplicação maior em ligas, em fungicidas, em indústrias elétricas. O mercúrio, né, em células eletrolíticas, lâmpadas, termômetros, barômetros, manômetros, amálgama, medicamentos. Então, os metais de transição, eles são bastante utilizados, como falei desde o começo, no mundo moderno, tem diversas aplicações, certo? E aí, nós finalizamos nossa unidade 3, falamos aí do bloco D e do bloco F, espero que vocês tenham compreendido e tenham alcançado o objetivo da unidade, tá certo? E eu me despeço por aqui, encerrando a nossa videoaula da unidade 3. Bom estudo a todos!